Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Deus te abençoe. Estamos juntos hoje de uma forma excepcional por causa de toda essa questão da pandemia que tem assolado o mundo, numa reunião, ainda que virtual, para louvarmos ao Senhor. O que nós estamos fazendo hoje não é um culto público, porque o culto público exige que tenhamos a comunhão dos santos, né? Mas nós estamos juntos para louvar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, você na sua casa, possivelmente com seus parentes, com seus filhos, com as pessoas que vivem com você, numa, como eu disse, situação muito especial. Mas essa situação não há de nos impedir de louvarmos ao Senhor, de exaltarmos a Deus, de glorificarmos o seu santo nome. Queria convidar você a nós iniciarmos essa reunião orando ao Senhor, pedir a você que onde você estiver agora nos assistindo, pudesse fechar os seus olhos, vamos nos concentrar em louvar ao Senhor, em falar com Deus, em exaltar o seu santo nome. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti por toda a Tua bondade, pelo Teu amor, por Tua graça que tem sido concedida a cada um de nós. E nós clamamos a Ti, Deus, que nesse momento, ainda que de forma tão especial, de forma tão diferente, nós estejamos juntos para louvar ao Senhor. Nada pode nos impedir de estarmos reunidos agora para louvar a Ti, Deus. E nós Te louvamos por isso, Te louvamos por Teu grande amor, Te louvamos por nossa salvação. E queremos iniciar essa reunião, Deus, clamando a Ti, por perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos conduza a esse arrependimento e nos ajude a colocar qualquer pecado em nossa vida de lado para a glória do Teu nome, Pai, a abandonar os nossos pecados para a glória do Teu nome, Deus. Nós queremos orar também, Pai, pela nossa nação, pela nossa região, a Baixada Santista, pelo mundo, Deus, que tem sido assolado por essa pandemia. Muitos de nós não sabem muito bem o que será adiante, a grande maioria de nós não tem nem ideia do que viveremos nos próximos dias. Porém, nosso clamor está diante de Ti, Deus, pedindo que o Senhor haja com misericórdia, com graça, com bondade, que o Senhor guarde, Deus, o povo desse sofrimento, que o Senhor dê àqueles médicos e cientistas que estão estudando toda essa situação a cura, a direção, a capacidade de compreender o que está acontecendo para que o Teu povo seja guardado, para que a humanidade seja guardada, para que o Teu nome seja glorificado em todas essas coisas. Clamamos a Ti, Deus, que o Senhor nos abençoe essa noite, nos abençoe nesse momento, para que nós possamos, não colocando de lado todas as coisas que vivemos, porque isso é impossível, mas usando desse momento para louvar ao Senhor e para glorificar o Teu nome, Pai. Nos abençoa nesse tempo juntos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós sempre começamos, quando estamos reunidos como igreja, as nossas reuniões fazendo uma leitura responsiva dos Salmos. Creio que seja um tanto quanto difícil nesse momento. Porém, eu queria fazer a leitura do Salmo 46. Esse salmo que é muito conhecido como o Salmo de Lutero, por ser o salmo predileto de Martinho Lutero, por ser também o salmo que inspirou uma das mais famosas canções do cristianismo, que é Castelo Forte, um salmo que fala muito sobre a graça, a bondade de Deus, que fala sobre a proteção do Senhor, um salmo que certamente há de falar sempre ao coração do cristão quando ele está diante dele. E o salmo diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que esse salmo seja lembrança para todos nós nesses tempos tão difíceis, tempos tão inéditos para nós. Nenhum de nós nunca viveu uma experiência parecida com isso. A última grande experiência que a humanidade toda, de alguma forma, foi envolvida foi a Segunda Guerra Mundial, há mais de 70 anos do seu fim. Por isso, nós não temos experiência em lidar com uma situação como essas. Porém, não é a nossa experiência que nos dá a segurança, é a certeza de sabermos que o nosso Deus é a nossa torre segura. Nas palavras do hino de Martinho Lutero, nosso Deus é o nosso castelo forte. Eu quero convidar você agora para que nós pudéssemos louvar ao Senhor. Nós vamos tentar manter essa reunião num formato mais parecido possível ao nosso culto público, ainda que não estejamos juntos. Por isso eu quero convidar você agora a louvarmos juntos ao Senhor. Esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Todo Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Que privilégio é louvarmos ao Senhor. Como última parte desse nosso encontro, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra. Na verdade, uma reflexão sobre um texto tão conhecido das Escrituras, que fica lá em João, capítulo 16, o último verso do capítulo, o verso 33, Jesus diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus vem a partir do capítulo 14, também no 15 e também no 16, ensinando seus discípulos, falando aos seus discípulos uma série de realidades que entristeceram o coração dos discípulos. Na verdade, Jesus vem falando do seu sofrimento, do sofrimento que os cristãos enfrentariam também, ou seja, das dores, das angústias, das tribulações que a vida traz sobre nós. Ele falou também das dores que ele enfrentaria, mas principalmente falando ao coração dos discípulos sobre a dor que os discípulos enfrentariam em diversos momentos de sua vida. E quando Jesus começa a dizer que haveriam dores, tribulações, sofrimento, os discípulos têm o seu coração entristecido. Os discípulos meio que ficam perdidos com relação a tudo isso. Como é que poderia um Deus tão bondoso, amoroso, que curou tanta gente, falar sobre um futuro que não seria totalmente glorioso ou que seria glorioso depois de um momento de tribulação? Como é que nós podemos pensar num Deus tão bondoso que permite a dor do ser humano? Essa é uma pergunta que nesses dias tem sido feita com muita frequência. Muita gente tem perguntado onde está Deus, por que Deus tem permitido todas essas coisas. E quando nós damos a resposta bíblica de que Deus está onde Ele sempre esteve e de que Deus permite todas essas coisas sem perder o controle de nenhuma delas, essa resposta parece insuficiente, porque o que as pessoas querem ouvir
é que Deus vai colocar todas as coisas no lugar como um passe de mágica. E o que Jesus ensina nos capítulos 14, 15 e 16 é que a tribulação também cumpre os seus propósitos, também há propósitos em Deus para a tribulação. Mas que nós não deveríamos focar na dor, na tribulação, por mais difícil que isso seja. Porque falar sobre não foque na sua dor é simples. O difícil é nós conseguirmos deixar de focar. E Jesus aqui apresenta a razão por que nós deveríamos deixar o foco da dor para colocar o foco naquilo que deve estar, onde deve estar o nosso foco. Nesse texto, Jesus começa dizendo assim, ó, eu lhes disse essas coisas. Que coisas? Aquelas que eu acabei de falar, sobre a dor, sobre as tribulações, as angústias, nos capítulos 14, 15 e 16. Se você fizer uma leitura desses 3 capítulos, você vai perceber que não são 3 capítulos que falam de grande alegria. Sempre tem a promessa da alegria, a promessa da paz, mas eles falam de muita dor também. E Jesus disse, olha, eu falei dessas coisas por uma razão. Ou seja, Jesus não fala das dores para nos amedrontar, para que nós fiquemos entristecidos, para que a dor se torne algo irrelevante para nós. Não, ao contrário. Jesus nos fala que a dor haveria de acontecer, que as tribulações aconteceriam com um propósito. E ele diz qual é o propósito. Para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, o propósito de Jesus falar da tribulação é para que, sabendo dela, nós pudéssemos ter paz durante a tribulação. E nós, muitas vezes, não conseguimos essa paz em meio às nossas dores. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, eu falei para vocês que vocês passariam por situações difíceis, que vocês sofreriam, que a dor estaria sobre vocês, mas eu falei sobre essas coisas para que vocês pudessem ter paz ao passar por elas. Mas como é que nós podemos ter paz em meio às maiores tribulações da nossa vida? Como eu disse anteriormente, nós não estamos preparados para uma pandemia como essa. Nós não temos experiência em situações como essa. Ao contrário, nós estávamos vivendo a nossa vida, comendo, bebendo, nos dando em casamento, casando e nos dando em casamento, como se nada fosse mudar nunca, como se essa realidade que nós tínhamos até o início dessa pandemia fosse a única realidade possível e a realidade eterna. A grande verdade é que antes dessa pandemia nós estávamos nos acostumando a viver nessa terra, como se o nosso destino fosse essa terra. E não é. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos no meio de uma jornada, cujo final é a presença eterna do Senhor. E aí Jesus diz então que ele falou sobre as dores para que nós tivéssemos paz. Mas preste atenção no texto, ele diz, olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus não está dizendo, eu estou falando que vai ter a tribulação, para que quando a tribulação vier, vocês não se importem com ela. Não, não. Ele está dizendo, eu estou falando sobre a dor, para que quando a dor chegar, vocês se lembrem que em mim vocês vão ter paz. A nossa paz não está na circunstância. É impossível que nós tenhamos paz nas circunstâncias, porque ela sempre é imperfeita. Por melhor que seja a nossa circunstância, ela não é plena, ela não é perfeita, ela não é completa. Nós sempre vamos ter situações de dor e angústia, mesmo no meio das melhores circunstâncias da vida. Por isso Jesus diz que nós encontraríamos paz, sim, mas não na circunstância. Ele não disse essas coisas para que quando elas viessem, nós não nos importássemos e ficássemos em paz. Não, ele disse essas coisas, ou seja, que haveria dor, para que quando essa dor chegasse, nós tivéssemos segurança em que, estando em Cristo, nós não estamos debaixo dessa circunstância como governo para a nossa vida. Ou seja, mesmo que a circunstância não termine ou não se desenvolva de uma forma que o final dela seja uma festa, isso não muda o nosso coração, ou o fato do nosso coração estar em paz. Porque o nosso coração não está em paz, nem pela paz, pela tranquilidade,
nem pelo fato de sabermos da tribulação, nem pelo fato da tribulação terminar. Nada disso é o que produz paz em nosso coração. O que produz paz em nosso coração é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É na certeza de que nós somos dele, na certeza de que ele nos resgatou, na certeza de que nós fomos transformados por Cristo, na certeza de que nós nascemos de novo por um ato soberano, sobrenatural de Deus, é que nós temos o nosso coração em paz. Em paz por saber que não importam quais sejam as circunstâncias, nós somos de Cristo e nada pode mudar essa realidade. Nem uma pandemia, nem qualquer outra circunstância decorrente dessa pandemia, porque nós vamos encontrar muitas delas, principalmente no comércio, principalmente em prestadores de serviço, principalmente na economia do nosso país. Vamos encontrar um caos na saúde se essa pandemia se desenvolver. Ou seja, o cenário não é dos mais belos. Porém, a nossa segurança não está em vivermos num país de primeiro mundo, em termos uma economia segura, ou termos a pandemia sob controle. A nossa segurança está em Jesus Cristo, em saber que nós somos dele, em saber que ele é nosso, em saber que não importa qual seja o resultado de tudo isso, nada pode nos tirar de diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem a fome, nem a espada, nem a guerra, nem a morte. Em algumas das palavras do apóstolo Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada. Por isso nosso coração precisa estar em paz, porque não é nessa vida que nós temos ou que nós teremos todo o desenvolvimento das promessas de Deus. Ao contrário, de novo, somos peregrinos em direção à eternidade. É muito bom viver, é muito bom termos as pessoas ao nosso redor, é muito bom viver as realidades que nós vivemos, mas a nossa paz não está em nada disso. A nossa paz está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus continua nesse texto que nós estamos lendo, dizendo o seguinte: neste mundo vocês terão aflições. Olha que interessante, Jesus faz um contraste aqui, quando ele diz, em mim vocês têm paz. Neste mundo vocês têm aflições. Não é que Jesus está dizendo que quem está nele não está no mundo. Ele está dizendo que quando nós estamos no mundo, nós temos aflições. Pertencendo ao mundo ou pertencendo a Cristo, nós temos aflições. Mas é nele que nós encontramos a nossa paz. Este mundo só tem a nos oferecer aflições. Os momentos de alegria, de gozo, de vitória neste mundo são passageiros, são limitados, são frustrantes porque nunca nos enchem plenamente. O que esse mundo nos oferece são aflições. Nós não podemos deixar de esquecer disso. Ainda que haja muita coisa boa. Por quê? Porque nós desfrutamos da graça de Deus nesse mundo. Porque nós desfrutamos de um mundo criado por Deus. Então é claro que em muitos aspectos há muita alegria, muita coisa boa, há muito desfrute de tudo isso. Mas o que este mundo tem a nos oferecer, e neste mundo aqui não estamos falando da criação de Deus, estamos falando desse mundo caído, desse mundo regido, experimentado, dirigido por homens caídos, por pessoas cujo temor a Deus não existe, ou quando existe, existe de forma imperfeita, como existe na nossa vida. O que esse mundo caído tem a nos oferecer são aflições. E Jesus está dizendo aqui, olha, vocês vão passar por elas. É inevitável, é impossível viver neste mundo sem que as aflições te alcancem. Elas vão te alcançar. Mas Jesus continua, contudo, tenham ânimo. Contudo, não se permitam abater por essas aflições. Contudo, mantenham a esperança, mantenham a certeza de que nós não viveremos aqui para todo sempre, que as aflições desse mundo, assim como as suas alegrias, também são passageiras. Não há nada neste mundo que seja eterno. A eternidade está em Cristo. Tudo aqui é passageiro.
Nada perdura, nossa alegria, nossa tristeza, o que nós temos ou o que deixamos de ter, nada disso perdura, tudo isso é passageiro. Mas a paz que nós encontramos em Cristo transcende todas essas realidades e ela sim é eterna em nosso coração. Contudo, tenham ânimo, mantenham o ânimo. Se nós nos permitirmos abater num momento como esse, certamente esse momento será muito mais difícil, muito mais doloroso e muito mais demorado do que ele já será. E aí Jesus disse que a razão para que a gente deva manter o ânimo não é o fato de que essas tribulações são passageiras. O que deve nos dar ânimo é: eu venci o mundo. É essa a expressão de Jesus Cristo. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Cristo já venceu esse mundo caído. Cristo já nos resgatou. Cristo já nos alcançou. Nós já somos dele. Ele já venceu o mundo. O pecado não mais tem governo sobre aqueles que pertencem ao Senhor. O pecado já não mais é senhor daqueles que pertencem a Cristo, porque ele venceu o mundo caído, o mundo pecaminoso foi vencido por Cristo. E é nessa vitória de Cristo que nós somos sustentados todos os dias. E esse é o motivo do nosso ânimo. Todos os dias, ao levantarmos da cama, nós precisamos nos lembrar: Cristo venceu o mundo. E é essa vitória que me sustenta. É esse mesmo poder que fez com que Cristo vencesse o mundo, que está sobre a minha vida e que sustenta a minha vida. Por isso, não importam quais sejam as circunstâncias, não importam quais sejam os resultados finais de todas as circunstâncias que vivemos, nós sempre seremos sustentados por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada há de mudar essa realidade. Nós podemos ter ânimo no meio de um tempo sombrio como os tempos que vivemos hoje, porque Cristo venceu o mundo. E como Cristo venceu o mundo, essa vitória, esse poder, essa certeza nos sustenta todos os dias. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça durante essa próxima semana, que você que pode ficar em casa, aproveite esse momento para estar com a sua família, para buscar ao Senhor, que você aproveite esse tempo para edificar a sua alma, o seu espírito, com aquilo que provém do Senhor. Para você que não vai poder ficar em casa, que vai precisar trabalhar ou se deslocar, que o Senhor te guarde, que você possa estar atento a todos os protocolos de segurança, que você possa higienizar muito bem as mãos, que você possa cuidar do contato mais próximo, para que você também seja guardado de toda essa pandemia. Eu quero, para encerrar, fazer um desafio a você, para que nós iniciemos a partir de hoje, durante todo esse período de quarentena, um tempo de jejum juntos, um tempo de oração juntos. Por isso eu queria propor algo simples, para que todos nós pudéssemos fazer, que a partir da meia-noite de todos os dias, até o meio-dia de todos os dias, nós pudéssemos estar em jejum. É claro que vai abranger um certo período de sono, mas essas 12 horas é algo que nós podemos, quase todos nós, fazermos. Claro que se você faz uso de medicações ou tem algum problema de saúde, você não deve fazer disso um sacrifício de tolo. Você não deve fazer disso algo que prejudique a sua saúde num momento tão importante quanto esse. Mas se você pode, eu quero convocar você, convidar você a que nós iniciemos um período de jejum e que durante esse período, da meia-noite ao meio-dia, você possa separar algum momento, algum tempo, algum período para orar. Orar em favor do nosso mundo por causa dessa pandemia, orar em favor da Igreja de Jesus Cristo no nosso país, que tem em quase todos os lugares as portas fechadas, as reuniões canceladas, estão utilizando métodos como esse, que é um método virtual para se encontrar e para manter contato com os seus membros, que você possa orar por nossa igreja em especial. Nós fomos pegos no meio de um momento muito especial para nós,
uma mudança de salão, uma reforma de salão, e tudo precisou ficar suspenso por causa dessa pandemia, mas nós cremos que todas essas coisas permanecem debaixo do controle de Deus. Por isso vamos orar, clamar ao Senhor que faça desse controle, que Deus faça uso desse controle para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar de todo esse mal. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço, uma ótima semana para você.